Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X. Hoje eu tive uma aula bastante interessante com o nosso querido siriano que fala de Quetzalcoatl, a serpente emplumada. E ele me explica algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, bastante interessante. A serpente emplumada é uma missão fundamental na mitologia mesoamericana, especialmente entre as astecas e as maias, representando uma visão de forças opostas que sustentam o universo, o terrestre e o celestial. Seu nome, que combina Quetzal, um pássaro de penas, verdes e desgastantes, e Colt, serpente, simboliza sua dualidade, onde o poder instintivo da serpente terrestre se une à leveza espiritual e à transcendência do pássaro. Quetzalcoatl é associado à criação, à sabedoria e aos conhecimentos das ciências e das artes. Ele teria ensinado aos homens a escritura, a agricultura, princípios éticos, incluindo a busca pela harmonia e o respeito à natureza. Sua imagem também carrega uma mensagem de renovação, sendo ele um Deus que encarna ciclos de morte e renascimento, princípios que governam tanto a natureza quanto o espírito humano. Na tradição asteca, Quetzalcoatl é visto como um redentor, uma figura que, após se retirar, prometeu voltar para trazer uma nova era de paz e harmonia. Esse retorno é aguardado como um renascimento espiritual da humanidade, onde valores essenciais como a sabedoria e o equilíbrio se restabeleceriam. Esse mito de retorno transcende o simples aspecto religioso, envolvendo também aspectos culturais e espirituais que alimentam o imaginário da renovação global. Interpretado por alguns estudiosos como um símbolo de resistência ao domínio colonial, o retorno de Quetzalcoatl sugere a esperança de um despertar coletivo, aonde a humanidade retomaria um caminho de respeito à terra e às forças, alcançando um estado superior de consciência e equilíbrio universal. Assim, Quetzalcoatl é a serpente emplumada, representa a unificação de opostos e o eterno retorno ao que é essencial, uma lembrança do potencial humano de transcendência e transformação em momentos críticos para o mundo. Quetzalcoatl, como outras divindades antigas, é frequentemente associado a extraterrestres, devido a elementos enigmáticos e avançados em sua representação em mitologia. Há teorias que sugerem que ele ou figuras semelhantes eram seres de outros mundos, vistos por povos antigos como deuses devido ao seu conhecimento superior. Sua aparência única e suas habilidades avançadas, incluindo ensinamentos sobre astronomia, arquitetura e agricultura, levantam a hipótese de que Quetzalcoatl teria trazido uma sabedoria não terrena aos humanos. Além disso, o título de serpente emplumada indica uma natureza que mistura características humanas e algo além da compreensão material, alimentando a interpretação de que Quetzalcoatl poderia ser um visitante, sim, extraterrestre ou um ser interdimensional. A idolatria em torno de Quetzalcoatl é complexa e vai além de sua função como Deus. Ele é considerado um portador do conhecimento e transformação, uma entidade compassiva e sábia que distribui princípios morais e espirituais de profunda relevância. Ao contrário de algumas guerreiras, Quetzalcoatl está associado à criação, ao ensino e à civilização, fatores que fizeram com que ele fosse visto como um guia e guardião. Para os povos mesoamericanos, ele representava o arquétipo do líder espiritual, o que gerava admiração e respeito duradouros mesmo na atualidade. Além disso, o retorno prometido de Quetzalcoatl reforça essa veneração, pois ele se torna um símbolo de esperança e renovação. Assim, a idolatria se justifica tanto pelo papel cultural e espiritual que desempenhou, quanto pela possibilidade de que ele fosse um ser com conhecimentos que transcendiam a época, talvez relacionados mesmo a uma consciência extraterrestre. Há relatos e teorias de avistamentos no Peru de grandes naves, inclusive de dimensões concluídas e impressionantes,
em várias regiões montanhosas da América Latina, incluindo o Peru. Essas histórias geralmente circulam em círculos de ufologia e misticismo, onde se especulam sobre naves-mães que abrigariam a serpente emplumada. Esses seres intergalácticos, muitas vezes associados a locais sagrados e montanhas. E é reverenciado em várias partes da Mesoamérica, especialmente em culturas que têm influências como os astecas e toltecas. No México, o Quetzalcóatl tem presença marcante em todo o país, especialmente em cidades antigas, como Teotihuacan, Cholula e Tula. Suas pirâmides e templos são dedicados a ele, representando como o deus da civilização, do vento e do conhecimento. Na Guatemala, os maias reverenciavam uma figura semelhante a ele, chamada Kukulcan, também uma serpente emplumada, que desempenha um papel semelhante ao deus do conhecimento, da criação e do renascimento. Kukulcan é amplamente reunido principalmente nas ruínas de Chichén Itzá, no México, que pertence à cultura maia. Em Honduras e em El Salvador, algumas comunidades maias e mesoamericanas menores, influenciadas pelos toltecas, também cultivaram especulações semelhantes a Quetzalcóatl e Kukulcan, que são conectados e têm o mesmo simbolismo da serpente e do pássaro. Nos Estados Unidos e América Latina, nos dias atuais, temos o ressurgimento de tradições indígenas e espiritualidade nativa. Quetzalcóatl também é simbolicamente reverenciado por pessoas que praticam espiritualidade baseada nas tradições ancestrais mesoamericanas. Em círculos espirituais esotéricos, ele é visto como uma figura de sabedoria e equilíbrio, e muitos atribuem a ele uma mensagem de reconexão com a terra e com os valores antigos. Essas práticas e reverências a Quetzalcóatl reforçam sua importância como um símbolo de sabedoria e transformação, representando tanto o conhecimento antigo quanto a esperança de uma renovação espiritual. A principal mensagem de Quetzalcóatl para a humanidade é a elevação através do equilíbrio e da sabedoria. Ele ensina que o ser humano precisa encontrar harmonia entre o que é terreno e o que é espiritual, cultivando tanto o conhecimento prático quanto a compreensão dos mistérios do cosmos. Quetzalcóatl é o símbolo do crescimento interno, do aprimoramento moral e do respeito ao ciclo da vida, onde o conhecimento deve ser usado com responsabilidade para o bem comum. Sua figura de serpente emplumada nos lembra que somos parte da Terra, mas também temos potencial de elevar nossa consciência, de buscar o conhecimento e de agir com compaixão. A mensagem dele, em última instância, é um chamado para a humanidade despertar a sua verdadeira essência, valorizando a sabedoria ancestral e a harmonia e o respeito, tanto entre os seres humanos quanto com a natureza. Ele inspira a evolução espiritual como chave para um futuro mais justo e equilibrado, onde a humanidade alcança um nível de existência que honra a Terra e busca o bem maior. Porque a verdadeira sabedoria não é apenas saber, mas viver em equilíbrio com o universo. E como a serpente que se renova, a humanidade deve aprender a se transformar. A figura de Quetzalcóatl é de um ser loiro, alto, de olhos claros. E ele se assemelha bastante à figura de um Anunnaki, descrito pelas tábuas sumerianas de Zecharia Sitchin.